eu vou te falar por que que eu te deixei por último, Jorge, porque nós somos os mais experientes hoje aqui da live, e aí eu vou te fazer o seguinte questionamento. Nós tivemos a Erasmus, tivemos a era Piper, e agora estamos vivendo ou sobrevivendo a era Barcelos. E aí eu gostaria que tu explanasse para a gente, tá? Que tu tem todo o conhecimento, desses três aí, quem foi ou quem será o pior presidente do Esporte Clube Internacional? Esta semana, conversando com o Anthony, num dos grupos aí que nós fizemos as matérias, que aí vocês não estão, porque é mais coisa do canal mesmo, de matéria, esses vídeos, esses negócios. Até vou abrir aqui, tá? Nós estamos fazendo uma matéria agora durante a Copa do Mundo, para postar na Copa do Mundo, sobre os últimos mandatários do Internacional, que seria os três últimos, sendo que o Pífero foi duas vezes, tá? Tá pronto já tudo, nós estamos só montando, nós estamos vendo uma maneira de como postar, para não ficar uma coisa cansativa para quem vai ler, tá? E assim, ó, eu vivi a época do Asmus, tá? O Asmus, ele foi um presidente que, inclusive, eu conheci ele pessoalmente, tá? E ele conseguiu dar prioridade para um gauchão ao invés de uma Libertadores, que foi em 1980. Ele mandou botar um time misto na Libertadores, teve o jogo de empate aqui 0-0 para o Nacional e nós perdemos de 1-0 lá, tá? E aí, para variar, né, perdeu o gauchão também. Não bastasse isso, ele vendeu o nosso melhor jogador, que foi o Falcão, tá? O Asmus, ele conseguiu um campeonato gaúcho em 81, depois ele foi conseguir, ele passou duas vezes como presidente do Inter, tá? E ele conseguiu outro em 81 e outro em 91, 10 anos depois. E aí teve a Copa do Mundo. A Copa do Mundo não, a Copa do Brasil. Tá? O Asmus teve a capacidade de uma vez ir no Norte, nada contra o Norte e Nordeste, tá? E me trouxe três jogadores, um deles chamado Tico, tá? Eles não passaram na porta, no portão do aeroporto. A torcida foi em peso para lá e os caras não passaram. Ele teve que devolver os jogadores. Então, o Asmus, para mim, assim, ó, antes do Vitório Pífero, tá? Ele conseguiu ser pior, mesmo ganhando uma Copa do Brasil, tá? O Vitório Pífero teve aquela passagem, graças ao Fernando Carvalho, conquistou tudo, tá? Ele ficou arrogante, ficou um cara nojento, que eu odiava ver ele dando entrevista, que parecia que o Inter era o melhor clube de todos os tempos do mundo, e coisa que não é. O Inter foi campeão das maiores conquistas, mas não foi o melhor time montado. Para mim, vai ser sempre o time de 79. Igual aquele, não vai ter outro, tá? No Internacional. E aí, na segunda passagem, a gente sabe o que aconteceu, né? Ele foi do céu ao inferno pelas falcatruas dele. E o Barcelos, cara, é um torcedor, tá, de arquibancada, que evoluiu, cresceu. Ele nunca imaginou que um dia ia entrar na política do Internacional, entrou, tá? Só que é um cara inexperiente, tá? E ao invés dele manter aqueles que já estavam no clube para ter um apoio, tá? Ele quis revolucionar o clube. E aí foi o maior erro dele, tá? Ele se cercou de pessoas que conheciam menos que ele, tá? E foi quando começou a fazer todas as cagadas que ele fez até o momento. Fez grandes contratações? Fez, tá? Muito para satisfazer a torcida, que é aí que eu acho um erro, cara. Tu tem que ter convicções nas tuas coisas, tá? Quem é que não ficou feliz com a contratação do Valência, sabe? Do Rocher, do Borré, tá? E de outros. Todos nós ficamos felizes. Mas às vezes tu não tem que ir muito atrás da torcida, tu tem que ver as tuas condições e saber realmente o que aqueles jogadores podem acrescentar no teu time, no teu clube, sabe? Claro que ninguém tem bola de cristal, claro que ninguém vai ir adivinhar que os jogadores chegariam aqui e não dariam aquilo que se esperava. Eles estavam no auge, sabe? Mas eu acho que faltou para o Barcelos, tá? Experiência futebolística, tá? Malandragem que nem o Fernando Carvalho sempre teve.
Fernando Carvalho entende de futebol. Fernando Carvalho olha jogo até da quarta, quinta divisão, tá? Então é isso que faltou para ele. E entre a pergunta que tu me fez para responder agora, tá? O Pífero eu vou tirar porque teve roubos, tá? Aí não tem como ter algum presidente que teve no Inter ou venha a estar no Inter que seja pior que ele, justamente por causa do roubo que ele fez, da falcatrua que ele fez. Mas tirando o Pífero, escantear ele, porque nem do quadro do Internacional não faz mais parte, olha, o Asmus e o Barcelos é uma parada dura. Mas eu acho que o Asmus ele ainda entendia um pouquinho melhor de futebol, embora fizesse contratações ridículas. E ganhou nada, bem dizer, em 10 anos. Então, eu acho que o Barcelos faltou isso para ele, experiência do futebol, tá? Eu não vou ficar em cima do muro, tá? Eu ainda considero o Asmus o pior, mesmo tendo ganhado uma Copa do Brasil.